dia, estamos aqui na TV 247 recebendo hoje o empresário César Prata, empresário do setor industrial e também presidente do Conselho de Óleo e Gás da ABMAQ, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Quem participa dessa entrevista é o jornalista Paulo Moreira Leite, além de mim, Leonardo Atush. Queria te dar bom dia, boas-vindas, César, para debater um tema importante, que é a questão do conteúdo nacional no setor de óleo e gás. Queria já chegar direto ao ponto, quer dizer, houve uma mudança que incomodou muito a indústria brasileira, que foi a redução dos níveis de conteúdo nacional. Queria que você explicasse para o nosso telespectador o que aconteceu e por que isso afeta a indústria de maneira tão negativa na visão de vocês. Obrigado pelo convite, bom dia. Eu queria dizer para vocês que o anúncio do governo nesse sentido de redução, ele foi bastante surpreendente, nos pegou de surpresa mesmo. Primeiro porque as regras de conteúdo local, elas já vêm sido debatidas, discutidas no país há uma década, né? Ou seja, elas tinham certas regras básicas e essas regras vieram se aprimorando ao longo dos anos. Primeiro, as regras elas pediam conteúdo local nos leilões, mas não havia assim nenhum método de controle. Aí houve muita fraude, muito desvio e tal. Aí, quer dizer, a cada leilão, né, essas regras vieram se aprimorando, sempre em discussão com a sociedade. E com a Agência Nacional do Petróleo. Exatamente, são eles que fazem os leilões e eles emitem os editais, né, de concorrência. Então, quer dizer, com eles mesmos, a gente discutiu essas regras que a gente tem hoje. E por conta desse aprimoramento das regras ao longo dos anos, as empresas que já estavam aqui e as empresas do exterior perceberam que era importante investir aqui no Brasil para atender essas demandas. Isso não é incomum, né? Tem muitos países do mundo que exigem conteúdo local. É natural, né? Quando você vai conceder para alguém o direito de explorar uma riqueza natural sua, que é uma riqueza impactante e finita. Isso. Nada mais justo você pedir uma contrapartidazinha, né? Não tem nada de errado com isso. O que o Brasil atraiu em investimentos nesses últimos anos para esse setor e quantas pessoas foram empregadas nessa cadeia do óleo e gás? Os investimentos foram fantásticos. Só no nosso parque industrial foram cerca de 60 bilhões de dólares investidos nos últimos anos. Por conta dessas demandas. Então, empresas que já estavam aqui... Por conta da política de conteúdo local, tivemos esse investimento de 60 bilhões. Exatamente, ou seja, haviam regras que nos pareciam estáveis, né? Não eram regras que nasceram no governo passado, nem retrasadas, são regras antigas. Já vem lá de trás e se aprimorando e caminhando numa direção, né? E isso veio estimulando a indústria local, então, ou seja, como temos regras definidas, né, e acreditamos que elas sejam estáveis, então nós, empresários brasileiros, começamos a expandir, buscar tecnologias tal para aumentar, né, e atender esse mercado. Houveram ocasiões até que nós fomos assim diretamente provocados, né? Haviam programas que eles chamavam de road shows, ele é um passeio que o presidente da Petrobras da ocasião fazia, visitando os estados todos e divulgando os números. Olha, gente, nós vamos investir tanto, com números detalhados, nós vamos precisar de tantos quilômetros de tubos, tantas milhares de válvulas e tal. No caso era o Gabrielli, o presidente. Era o Gabrielli, ele anunciava claramente qual era o tamanho do investimento, quantos bilhões haviam, a quantidade de equipamentos e que o conteúdo local seria no mínimo 60% naquela ocasião. Ou seja, os estados competiam por esses investimentos também, tentando atrair fornecedores, empresas para participar desse processo. Exatamente, e ficava super claro assim, olha, serão tantos bilhões, vamos precisar de tantas milhares de válvulas, tantos milhares de válvulas e 60% disso será nacional. Então é uma conta fácil, né? Sabemos que precisariam produzir X. Queria perguntar uma coisa, esse anúncio que foi feito hoje, a gente acabamos de descobrir uma coisa, que foi um anúncio que foi uma surpresa aqui no Brasil, para os empresários brasileiros, para os trabalhadores que vão ficar sem empregos, quer dizer, vão ter um desmanche muito grande. Agora, a gente acabou de saber que em Houston foi divulgado um vídeo 3 horas antes, em que a comunidade internacional, as empresas, as petroleiras, aquelas que realmente são as petroleiras, já sabiam disso antes do que nós, é verdade? Esse vídeo chegou a nós, é um vídeo muito bem elaborado, muito bem feito, num estúdio,
e onde o ministro de Minas e Energia, ele anuncia. O Fernando Bezerra Filho. Isso. Ele anuncia, então, quer dizer, que o Brasil vai Finalmente permitir investimentos sem conteúdo local. Ele diz que as regras foram... Né? Ninguém fala que não tem conteúdo local, né? Isso não pega bem. Claro. Então, a expressão que eles usam são várias. Uma é flexibilização do conteúdo local, evolução. Eles não têm, digamos assim, a coragem de dizer claramente não queremos conteúdo local. Então, eles criaram expressões assim que não querem dizer absolutamente nada. Né? Imagina, flexibilizar. O que quer dizer isso? Né? Conteúdo local é um número, né? 65%. Claro. A gente cai de 65% para quanto, César? Olha, agora vai ser 0, na verdade. Porque... Não é 25, não tem um limite de... esse é o problema. Eles dividiram... Eu tenho uma explicação. Esses 25, na verdade, é uma formalidade. Porque não tem multa, né? Não tem as multas também. Explica, porque eu li uma coisa que não tem nem serviço. É verdade. Não é para a indústria mais. Tem certas coisas que você não consegue importar, né? Vamos supor, nós temos leis trabalhistas aqui no Brasil, né? Que bem ou mal funcionam. Ainda temos. São antigas, mas nós temos, funcionam. E o que acontece? Você não pode trazer um trabalhador chinês e colocar ele aqui, pagando ele sob um regime que não é o nosso. Isso se faz na África. As empreiteiras chinesas fazem isso na África. No Brasil é mais difícil. Não chegou lá ainda aqui, né? Eu espero que não chegue. Mas, de fato, então, tem certas coisas que você não pode importar, né? Você vai ter que fazer aqui mesmo. Então, quando o sujeito vai fazer um campo, vai explorar um campo de produção, existem 3 grandes categorias de investimento, né? Um é o poço em si. Você tem que fazer o poço e, para fazer o poço, você vai usar serviços de perfuração e depois tem materiais que são os tubos que vão revestir os poços. Então, lá para fazer o poço, você tem só, né, serviço e tubo, né? Serviços e bens materiais. Então, por exemplo, nessa fase de poço, eles determinaram um índice global de 25% global. Ou seja, só com os serviços eles vão cobrir isso e os tubos é provável que venham lá da China, né? Vai ter conteúdo local chinês, né? Então vai ter conteúdo local, né? Então eles têm razão, vai haver conteúdo local, mas não é aqui não, não é brasileiro. E o impacto disso no emprego, César? Assim, porque a gente até publicou uma matéria hoje de que 1 milhão de pessoas podem ficar desempregadas. Esse número é preciso, é uma estimativa exagerada ou não? Por que vocês chegam a esse dado? E como? É fácil. Hoje, nós vamos falar dela daqui a pouco, esse movimento Produz Brasil que reuniu entidades de classe, associações como a ABIMAC, mas também federações de indústria. Essa coalizão, ela representa hoje 200 mil empresas, 200 mil indústrias. Então, se você imaginar que apenas 5 pessoas vão perder emprego em cada uma dessas 200 mil, já deu 1 milhão. Já deu 1 milhão, é fácil. Você vê que não é muito difícil chegar nesse 1 milhão, até né? mais, né? Mas, na verdade, pode ser mais. Porque, na verdade, dessas 200 mil, nós temos algumas poucas empresas que são enormes, né? Que tem 20, 30 mil empregados aqui no Brasil. São empresas brasileiras, algumas são brasileiras multinacionais, né? Tem centenas de empresas na faixa de 1.000, 2.000 empregados, mas a grande maioria das empresas nossas, elas são pequenas e médias, né? Aquelas empresas onde o dono está lá trabalhando também, existem aqueles empregados diretos, alguns familiares, tudo mais. Então essa é a estrutura da maioria das empresas. Não é só aqui, em qualquer lugar do mundo é assim, né? Não é difícil imaginar esse impacto, porque nós vimos o quanto de investimento essas empresas fizeram nos últimos anos, né? Foram 60 bilhões de dólares para investir em novas instalações, novos maquinários, novos centros de pesquisa, laboratórios, né? Porque águas profundas, né, é um mercado assim, bastante sofisticado, né? Então, tudo isso foi investido, preparado para atender as demandas e tudo isso ainda está lá. Hoje não está sendo muito acionado, nós temos alguns restos de projetos aí em andamento, mas tudo isso ainda está lá. No momento em que você acena no horizonte que não vai ter mais conteúdo local, isso quer dizer o seguinte, que nestes leilões que vão ocorrer este ano,
não vai haver grande exigência de participação de bens e materiais fabricados aqui localmente. Apenas mão de obra, serviço? Apenas mão de obra que eles já não têm para onde sair, tem que usar mão de obra local mesmo. Ou seja, vão cumprir as cotas somente com serviços. Quando eu falo serviço, não é serviço só de gente, não. É serviço da embarcação que vai ajudar a posicionar a broca para fazer. Quer dizer, né? Também tem serviço. Pois é, tem esse tipo de serviço também. Então, as empresas enxergando que no horizonte que daqui a 5 anos, na hora que esses empreendimentos, esses leilões se tornarem encomendas, que não vai haver participação e que não precisa estar aqui no Brasil para atender essas demandas, por que estar aqui? Então, quer dizer, a partir do anúncio, se for confirmado isso que o governo está nos propondo, as empresas começam a se desmobilizar, porque não tem horizonte, não tem... Né, Tem uma chance disso ser revisto? Olha, é difícil, é uma batalha agora que a gente ainda não enxergou exatamente como é que ela evolui, né, nos próximos dias. Vocês sentem um compromisso forte do governo com as petroleiras internacionais? Isso explicaria essa mudança de critérios? Porque a Petrobras não era favorável a essa regra, por exemplo, quer dizer, quando ela estava à frente da exploração do pré-sal, por exemplo. É verdade, a empresa Petrobras, ela foi usada, ela já foi usada para um monte de coisas erradas, né, para conter inflação, para abrigar os amigos da base aliada nos cargos diretivos, ela já foi usada para financiar política, para financiar campanhas políticas, para desviar dinheiro. Aparentemente agora, né, que seria o momento de a gente usar a Petrobras para tentar aliviar um pouco esses 12 ou 13 milhões de desempregados que estão nas ruas, ou o problema do caixa dos estados que estão quebrados, né? Esses são os dois maiores problemas que a gente tem no Brasil hoje. Mas se a gente quiser usar a Petrobras hoje para um desses destinos, Rio de Janeiro, que eu diga. Pois é, a resposta é não. Não pode, porque a Petrobras tem uma missão lá única de consertar o caixa dela e esse lugar que tem em volta da Petrobras, chamado Brasil, não está na estratégia. Não está na estratégia dela. Eles vão ter que se virar com alguma coisa, né? Então, agora, você está falando da relação das empresas de petróleo estrangeiras, que você mencionou. Olha, realmente, tem aí qualquer coisa errada, de fato. Porque o que o mercado, né, nós estamos no mercado há muito tempo, né, eu trabalho nesse setor aí há mais de 40 anos, o mercado está comentando agora que a relação dessas empresas de petróleo estrangeiras com este governo tem alguma coisa de estranha. Né? Incestuosa? É uma relação meio incestuosa, supõe-se. Já estão comentando isso no mercado, porque nós assistimos nesse último ano as empresas representadas por uma entidade. Né, Qual é a entidade? Que é o IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo. Ele representa os interesses das empresas internacionais, principalmente. Principalmente porque a gente sabe que dos próximos leilões a Petrobras não vai participar. A Petrobras está desinvestindo. Em tese a Petrobras tem preferência, mas todo mundo sabe que na gestão Pedro Parente ele fala, não quero porque não tem interesse. Essa é a tendência. Quando tiver leilão agora, ele não vai investir, ou seja, só vão participar as demais petroleiras, as estrangeiras. Então, o que nós assistimos nesse último ano? Nós vimos os presidentes dessas multinacionais virem com frequência ao Brasil, manterem contatos com o governo, em vários escalões do governo, e começaram a pressionar por esse negócio de mudar o conteúdo. Mudar o conteúdo, ameaçando o investimento. Ou seja, olha, nós podemos investir bilhões aqui no seu país. Desde que vocês deem uma flexibilizada e tal. Mas isso é verdade? Porque eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, antes dessa mudança no modelo do pré-sal, que passou de partilha para concessão e vai voltar, houve investimentos importantes. Por exemplo, Campo de Libra era um modelo de partilha e a Shell estava junto com a Petrobras, assim como duas empresas chinesas. O modelo de partilha anterior impediu os investimentos ou não? Não, o modelo funcionou bem por décadas, não havia nada de errado com o modelo anterior. Então vocês são contra a mudança do modelo? Olha, o modelo anterior funcionava bem e nós não vimos razões para se mexer nisso. Tá. Né? Condenar o modelo posterior a esse também não precisa tanto, digamos. Mas não havia uma razão clara para se mexer nisso.
Agora, houve um movimento, né, que vocês acompanharam bem, que era no Congresso, se discutir a desobrigação da Petrobras de participar, que era obrigatório, né, pelas regras, a Petrobras participar com 30% de cada um dos investimentos, que era uma forma de garantir, né, a participação nacional, até um aspecto de soberania nacional, um pouco de controle sobre as coisas. Naquele momento que se votou isso, no projeto do então senador José Serra, ex-chanceler, o que aconteceu naquele momento? O primeiro impacto, a primeira suspeita com isso era o seguinte: poxa, mas a nossa Petrobras não vai participar, isso vai ficar estranho na mão só de estrangeiros? Por outro lado, nós, empresas fornecedoras, nós já estávamos acompanhando, por exemplo, processos onde essas plataformas não eram construídas aqui. Muitos processos, por exemplo, a Petrobras não comprava a plataforma, ou não construía, mas ela afretava uma plataforma que iria prestar serviço a ela. Esse processo foi feito de diversas formas, várias vezes, e mesmo assim, na construção dessas plataformas lá fora, havia conteúdo brasileiro. E nós chegamos a fornecer daqui do Brasil para o estaleiro lá em Singapura que estava montando essas plataformas. Ou seja, porque a regra de conta local valia. Funcionou. Alguns desses estaleiros, inclusive, que estavam fazendo essas plataformas fora do Brasil, chegaram a montar filiais de estaleiros aqui no Brasil. Algumas dessas empresas que faziam o afretamento, as donas, né, das plataformas, chegaram a montar bases no Brasil para fazer complementação, integração de módulos. Quer dizer, boa parte da produção dessas plataformas passou para o Brasil naquele momento e nós alcançamos um patamar de conteúdo local. Então, para nós, hoje é super estranho dizer que o conteúdo local atrapalha e que é difícil de ser atingido. Ou seja, já tem uma experiência pretérita que mostra o oposto. Mas eu queria te perguntar um outro ponto, porque não foi só a mudança do modelo. Assim que mudou, a Petrobras desinvestiu. Ela vendeu um bloco do pré-sal para a Statoil, vendeu um bloco do pré-sal para a Total, fez um acordo com outras empresas e aparentemente está meio que tudo à venda. Vocês são favoráveis a essa abertura do pré-sal para estrangeiros ou indiferentes ou contrários, enfim? Olha, as regras que serão aplicadas para os estrangeiros, em princípio, elas são as mesmas. Ou seja, os estrangeiros deveriam comprar conteúdo nacional. Os estrangeiros eles vêm sobre as mesmas regras dos leilões, eles também teriam que cumprir conteúdo local, eles também têm que pagar os royalties ao caixa do governo. Então, em princípio, né, a ideia, quando nos foi colocada lá na abertura, na retirada da obrigação de participação da Petrobras... Ela não incomodou. Ela não incomodou, né? Inclusive o senador José Serra, na ocasião, e as empresas de petróleo pediram nosso apoio da indústria para sustentar essa ideia no Congresso. Vocês deram apoio? E nós não fizemos. Primeira pergunta, tem certeza que isso não vai afetar? Não, o conteúdo local não será afetado. Então foi uma promessa descumprida. Realmente. Então essa promessa ela não está sendo cumprida agora. Isso nós vamos ter que cobrar pela palavra, talvez o ex-ministro Serra agora, né? Mas ele continua senador, então quer dizer, é um bom momento para cobrá-lo pela palavra. Então, quer dizer, nós demos o apoio e agora estamos nos sentindo traídos, né? Porque apoiamos a ideia. Você acha que vocês foram ingênuos? Falando assim, porque quando começou essa história, eu falei, isso aqui não vai terminar nisso. Não é só uma mudançazinha, assim, aquela coisa que se abre uma janela e passa uma boiada, né? Não é isso que está acontecendo, né? Vocês acham que foram um pouco ingênuos? Estavam ali um espírito meio anti-governo, anti aquele governo? Acha que foi meio isso, não? Olha, hoje a gente acha que sim, dá uma sensação de, puxa, por que é que eu não enxerguei isso antes? Né? Realmente, acontece sim. Primeiro, por esse momento, né, de você ser convocado a se somar a uma força-tarefa ali para convencer nossos legisladores que precisavam mudar a regra e abrir para as petroleiras estrangeiras. Tudo bem. Porque haveria mais investimento, na verdade. A Petrobras estava parando, estava muito fragilizada. E tem esse dinheiro todo para ser investido. Poxa, vamos deixá-los... O Brasil cheio de petróleo aí no fundo do mar. Investir, as coisas vão andar, vai melhorar, né? Então a promessa era essa e foi sedutor. Foi sedutor para os fornecedores brasileiros. Tem que confessar que eles foram muito bons nisso. Não convendo. Só fazer ainda referindo às empresas estrangeiras, é uma coisa que eu li e não entendi direito. Aqui, Repetro, elas têm uma isenção fiscal imensa.
Eles têm um regime fiscal que a gente não tem, as empresas brasileiras não têm. Como é que é isso? É. Porque toda vez que fala a facilidade para as empresas estrangeiras, elas já contam com uma vantagem inicial enorme. Como é que é isso? Explica um pouco isso. Esse regime ele já existe há um certo tempo, tem quase 20 anos, e a duração dele, inclusive, é de 20 anos, ele vence agora em 2019, e ele está prestes a ser renovado. As petroleiras estão cobrando do governo, da Receita Federal, que é digamos, o dono desse regime, para renová-lo por mais 20 anos. 2019, para os nossos projetos, é um prazo curto, né? Então, quem vai investir agora... Já tem que saber. Quem tem que saber, olha, eu vou ter esse benefício ou não, né? Porque os empreendimentos são para 20 anos, né? Então, desde já, ele tem que saber se vai haver esse benefício ou não. Então, eles estão pressionando o governo a renovar como está o regime. Esse regime, em princípio, é uma grande, imensa renúncia fiscal, né? Onde o governo diz, olha, você pode investir aqui no meu país, que eu não vou te tarifar, não vou taxar o teu investimento, né? O objetivo desse regime, quando foi criado lá atrás, era o seguinte, entendeu-se que a Petrobras não tinha tamanho nem envergadura para investir em tudo que precisava aqui no Brasil. Então, vamos atrair as petroleiras estrangeiras. E conceder um incentivo. Pois é, mas como é que não vamos trazer esses caras para cá? Vamos oferecer, olha, você pode trazer os seus materiais, suas plataformas, vamos criar um regime de importação temporária, mesmo que a sua plataforma vai ficar 20 anos operando, nós vamos criar esse regime para você poder vir com seus investimentos e não ser, digamos, penalizado por estar acreditando no nosso projeto, né? Então, não vamos penalizar você. Agora, quando você faz uma renúncia fiscal desse tamanho, essa, bem colocada, o Repetro é a maior renúncia fiscal que o país já fez em todos os tempos. Maior que todas, aquelas que a gente já ouviu falar. A dimensão qual que é? Todas. Quantos bilhões, vamos dizer assim? Olha, imagina o seguinte, a carga tributária brasileira é super alta, né? Eu sou industrial, né? Mais ou menos 1/3 do que eu faço é do sócio-governo, né? Então é fácil dizer, olha, quanto que a Petrobras vai investir nos próximos anos? Ela anunciou um plano agora aí de uns 14, 15 bilhões de dólares, uns 50 bilhões de reais, vamos falar em reais, por ano. 50 bilhões de reais por ano, 1/3 dá 15 bilhões. 15 bilhões. 15 bilhões de reais por ano. Vocês estão reparando o quanto o governo brasileiro está caçando receitas nesse momento para fechar as contas no fim do ano, né? O quanto ele caçou nos governos passados, com dificuldade de caixa, faltando dinheiro para educação, faltando dinheiro para... Né? Não, tem um déficit gigantesco, déficit, 80 bilhões. Pois é, déficits enormes e tal. Quer dizer, então, no meio disso tudo, nós estamos fazendo uma renúncia fiscal, eu falei só da Petrobras, né? Claro. Não é só a Petrobras. Agora tem as outras petroleiras que, somando tudo, vai dar uns 70, 80 bilhões. 80 bilhões de do reais. Estado brasileiro. Mas, Paulo, eu queria emendar com um ponto que eu acho que é importante, porque você falou, bom, que os empresários se sentem, de certa maneira, iludidos, traídos por uma promessa não cumprida. De repente aparecem os petroleiros, por meio da Federação Única dos Petroleiros, e dizem o seguinte, não, os empresários não têm legitimidade para reclamar porque apoiaram o golpe. Como é que você encara essa crítica dos trabalhadores a esse movimento de vocês? Olha, é simples. Empresário, ele é apartidário, apolítico, não tem ideologia, não tem time de futebol, nem religião, né? Ele quer produzir, lucrar mais, ganhar mais, empregar mais. Porque quando você está cuidando de uma empresa, né, essa empresa tem que sobreviver a tudo, inclusive a governos. Claro. Inclusive a maus governos. Então, o empresário, ele não pode ter nenhuma linha ideológica atrelada aos seus negócios. O que interessa para o empresário é o seguinte, é a gestão econômica do país. O governo que estiver lá, se o governante usa gravata vermelha, azul ou cor de abóbora, não faz a menor diferença para a gente, desde que esteja tomando medidas econômicas corretas, medidas desenvolvimentistas, Perfeito. que ajudem o país a crescer e tal. No momento em que um governo começa a tomar medidas econômicas equivocadas ou não proporciona o ambiente econômico ideal para que os negócios floresçam, esse governo não serve, independente da cor que ele tem. Pois é, mas este governo atual serve, então? Se ele está fazendo... Olha, as promessas iniciais eram boas. Tem que tomar medidas amargas? Tomaremos. Estão aproveitando essa baixa popularidade que já tem e vamos tomar as medidas amargas. Ótimo, precisa mesmo. Precisa reformar a Previdência? Precisa. Precisa acertar o caixa? Aí precisa. Precisa cortar despesas primárias? Precisa. Precisa começar a baixar os juros? Precisa. Está devagarzinho, mas está indo, né? Ok.
Então, quer dizer, ele prometeu e está caminhando. Agora, não quer dizer que vai chegar onde nós precisamos e que o ambiente que ele está nos proporcionando agora já é o ideal. Mas a crítica é que vocês, empresários, apoiaram o processo de impeachment. E o governo anterior, vamos dizer assim, em tese, ele tinha uma política mais desenvolvimentista. Você concorda com essa avaliação? Quer dizer, de que ali... Não. Não? Eu queria que você falasse uma coisa, que é uma coisa que vai nisso aí. Sabe por quê? Um dos motivos da gente não ser partidário nem ideológico é porque dentro de uma associação como a minha, que representa 7.500 indústrias, as ideologias são múltiplas. Claro. Dentro, se a gente Mas for as discutir... entidades apoiaram o processo de maneira... A Não. ABMAC não, mas CNI, Nunca. outras, enfim. Algumas, digamos, se manifestaram lá, Isso. tal, pelo problema econômico, mas a grande parte das entidades, elas jamais se manifestam ideologicamente. Porque dentro da nossa entidade, né, eu sou empresário, o meu colega, o outro empresário, ele pode pensar ideologicamente completamente oposto à minha linha ideológica. Perfeito. Então, nós não podemos tomar uma posição, porque nós somos compostos por pessoas que estão distribuídas ideologicamente como o país está. É um grupo de pessoas muito grande. Eu queria justamente perguntar uma coisa sobre daquele manifesto em defesa da indústria e do emprego, que ainda no governo Dilma, vocês fizeram um encontro no ANB com 4 centrais sindicais, foi uma coisa importante. Isso. E que depois você... justamente o tom desenvolvimentista, vamos falar assim. Isso, esse é o tom. E que eles foram ao governo e parece que não teve eco algum naquele momento, não é isso? Foi parte de um desencanto com Com o governo anterior. Realmente, a gente não quer condenar o partido ou a ideologia, não é isso. Né? Vocês vão se lembrar que não faz muito tempo o câmbio no Brasil estava 1,68. Imagina. Era totalmente anticompetitivo, está voltando. Como é que você produz alguma coisa? O Brasil estava inviável. Vamos fabricar, vamos desenvolver, vamos criar emprego? Não tem jeito. Vale a pena fabricar alguma coisa no Brasil? De repente percebeu-se que pagar uma conta aqui na esquina, no restaurante dali, era mais caro do que pagar uma conta do restaurante em Paris. Tem alguma coisa errada com a nossa moeda? Tem, muito. Só o governo não estava vendo isso, né? Estava achando que está tudo normal. Não, o câmbio é flutuante, é assim mesmo e tal, né? Os outros países... Mas mudou. Houve uma desvalorização importante. Não a ponto... Não, as pessoas se esquecem. Esse é o ponto. Nós tivemos uma tendência de quando o dólar partiu lá de 1,60 para 3,20, ou chegou a 4, né? Há um ano atrás ele estava 4 e pouco. Ficamos ali meio até otimistas, e agora de repente despenca. Tem inflação nesse país, né? Quando a gente fala em 1,68 há 10 anos atrás, quer dizer 4,30 agora, não é... Não houve o... Não. O que aconteceu é o seguinte, depois de 2008, da grande crise lá do Lehman Brothers, todos os países do mundo apressaram-se em desvalorizar suas moedas para se tornarem mais competitivos. Porque eles têm indústria, têm emprego para garantir, tem que manter essa gente trabalhando. Como é que nós vamos manter isso funcionando? Como é que nós vamos manter o nosso país competitivo em relação ao dólar? Todos se apressaram. E eles são países sérios, democráticos, com moeda flutuante, né, com um banco central independente. Mas como é que eles fizeram isso? Eles colocaram lá fundos soberanos para enxugar o volume de dólares no mercado. Ele tem recurso, nós temos recurso para fazer isso. 400 bilhões em reservas. Pois é, nós teríamos recurso para enxugar e regular isso e mudar o patamar, deixar ele flutuar em outro patamar. Em outro patamar. E o que nós fizemos naquele momento? Nós deixamos a nossa moeda valorizar e o mundo se desvalorizou. Ou seja, o Brasil ficou menos competitivo. Agora, hoje a gente está caminhando para um cenário então, de conteúdo nacional perto de zero e o real novamente valorizado. Isso. Ou seja, a competitividade muito baixa, na visão de vocês. Isso. Aí eu queria emendar com um ponto que é o contexto internacional. Se a gente vê, por exemplo, os exemplos dos Estados Unidos, há um presidente, Donald Trump, quer dizer, que resolveu brigar com o mundo empresarial, mas os americanos, de certa forma, aprovam, dizendo a Toyota tem que produzir nos Estados Unidos, a Ford tem que produzir nos Estados Unidos, e obtendo sucesso. Mais do que isso, ontem ele falou, quer dizer, que não só vão produzir, mas vão comprar aço nos Estados Unidos também. O Brasil está na contramão desse movimento? Completamente, né? E é engraçado, você vê hoje o mundo se fechando, né? Tem um movimento antiglobalizante, né? Tudo que eles pregaram nos últimos 40 anos, de abertura das economias e tudo mais, nós estamos justamente caminhando para o contrário, né? A maior economia do mundo está se fechando. Na Europa, por exemplo, eles, para não fazerem barreiras tarifárias,
que não pega bem, né, pela filosofia deles, eles criaram barreiras técnicas. Então, por exemplo, você pega uma Alemanha, por exemplo, que tem uma grande indústria automobilística, carros alemães, sabe, são, né, um ícone, né, ícones de referência tecnológica. Você não acha carro chinês na rua da Alemanha. Por quê? Ah, não atende nossas regras ambientais, emissões, e não sei o que. Criaram, deram um jeito e você não vende um carro chinês lá. Então, quer dizer... As chamadas barreiras não tarifárias. Exatamente, são barreiras brancas que a gente chama, né? Ou seja, eles deram o seu jeitão para proteger a sua indústria. E vai dando resultado. Se a gente olhar agora, nos primeiros meses do ano, os indicadores PMI, que é o índice de compras, a Europa está bombando. Quer dizer, como nunca esteve. O Brasil é o penúltimo país do G20, só está na frente da Grécia. É verdade. Como é que a gente mantém uma situação dessas? Então, o que a gente enxergou quando esse novo governo assumiu, primeiro, havia uma instabilidade econômica somada a uma instabilidade política, e isso dava um ambiente de negócios muito ruim. O país tinha travado. Então, não é que havia uma conspiração de empresário contra um regime ou contra um governo. Nós estávamos contra o modelo econômico que estava vigente. Isso era importante para nós. É só o que importava para nós. Então, o que temos agora? Né? Quando entrou um novo governo, olha, não, agora austeridade, vamos reduzir gastos, né, do governo, vamos cortar da própria carne, vamos reduzir o número de ministérios. Então, ok, está assinando, né? Ok, olha, estou no caminho certo, está vendo? Uhum. Então, ele deu sinais de que estava caminhando para o lado certo. O problema, no meio disso tudo, enquanto assim são anunciadas boas intenções, né, que agradam, inclusive a comunidade internacional, os graus, são baratas, assim. Os graus de rating melhorando lá fora, né, ou seja, isso atrai o capital, o investimento. Opa, as coisas estão se tornando sérias, estáveis, né, o investidor quer estabilidade, né? Então, ok, isso chamou atenção e tal. No meio disso, na hora que você começa a tratar de um assunto específico como esse, que envolve empregos, e o governo não reage em prol da indústria e reage em favor de petroleiras estrangeiras, isso foi um banho de água fria. Como é que nós vamos encarar isso? Pois é, aí eu queria que você detalhasse mais esse ponto. Quando você fala nessa relação incestuosa, você acha que essas empresas petroleiras internacionais podem ter sido eventualmente financiadoras da mudança política que houve no Brasil? Olha, é difícil dizer, né, de fazer essa relação direta, mesmo porque naquele momento de instabilidade política que a gente estava atravessando, né, nós mesmos manifestamos várias vezes nosso apoio ao governo anterior, eu pessoalmente estive com a presidente Dilma, sugerindo ações e tudo mais. Então, é difícil julgar agora se houve interferência externa ou não, porque havia os índices internos, popularidade baixa, né, o desemprego aumentando. Então, quer dizer, a insatisfação local, ela talvez tenha sido... Bom, nós vimos os manifestos de rua, né, isso parou um pouco. Então, quer dizer, é difícil atrelar uma coisa a outra, mas eu entendo a ideia, né, porque o petróleo está no centro dessa discussão. É verdade. Isso foi dito, pelo menos, por exemplo, pelo Julian Assange numa entrevista ao Fernando Moraes recentemente. Enfim, será que essa desestabilização tem por trás um financiador interessado? O fenômeno petróleo, de uma maneira geral, essa competição? Ok, eu entendo a suspeita, né? Hoje, por exemplo, o que se fala no nosso setor, né, os empresários do nosso setor, realmente é que a sensação de que há realmente algo estranho, né? Não lá, mas agora, pelo menos, a gente enxerga que talvez haja uma relação... Está muito escancarado, né? Essa redução rápida, de repente muda tudo. Não, e esse vídeo em Houston que você falou então, também, né? Enfim. Olha, imagine essa coalizão que a gente criou, chamada Movimento Produz Brasil, né? São federações, 7 federações de indústria, todos os estados onde tem atividade de petróleo ou de construção naval, ou que tem portos importantes, né, que vão se beneficiar ou não, né, do conteúdo local e da atividade de petróleo, eles estão sentados nessa coalizão. Todas as associações de classe afetas ao negócio de petróleo estão nessa coalizão. Então, quer dizer, nós representamos um pedaço significativo do PIB. Né? Quando a gente está falando com o governo, está falando em nome de muita gente. Trabalhadores, então, nem se fala, é muita gente. Então, no momento em que te coloca
um problema real, com sugestões. Estamos lá discutindo ainda índices, para cá e para lá, né? Mais percentual, menos, vamos separar um pouco, não global. Nós estávamos nesse momento Nós estávamos nesse momento de discussão, propondo. Quem sabe melhorar um pouco. De repente muda num susto. E o mais interessante é que durante essas discussões nós cedemos. Não, ok, tá bom. Nós estávamos discutindo 65 para 60. Para 40%. Para 40% nós chegamos a concordar. Estamos topando 40 para 40 acalmar a fera. Desde que fosse setorizado, separado por grupos, né? Separar serviços de bens. Né? Porque aí os bens ficariam protegidos. E o serviço ele viria de qualquer maneira. Você falou protegidos, olha... Não digo protegidos, preservados. Não, é ok, não, mas é bom falar nisso, sabe? Porque nós fomos acusados de pregar reserva de mercado, proteção, barreiras, que são coisas, são expressões feias, né? Em desuso. Mais ou menos, em uso nos Estados Unidos de hoje. Mas enfim. Por que promover proteção, barreira, e não deixar as indústrias competirem pela competência que elas têm, pelo grau de tecnologia, né? Vão à luta, né? Qual é o problema? Pois é, mas explica aí, pô. Mas é justamente, né? No momento em que não há o ambiente econômico totalmente favorável, e não tem o câmbio no lugar certo, você tem a maior carga tributária do mundo, os maiores juros de mercado ainda, estão baixando, mas ainda são os maiores do mundo, né? Qual é o ambiente que você está proporcionando? Nenhum, né? Não tem competitividade nenhuma do portão da nossa fábrica para fora. Para dentro nós sabemos o que nós estamos fazendo. Mas assim, se a gente vai pensar, assim, todos os países em determinado momento, quer dizer, exploraram suas reservas, seus recursos, para criar vantagens competitivas que não eram naturais. Se a gente olha, por exemplo, para a Coreia não era nada, de repente virou tudo porque se investiu em política industrial. Então isso não brotou. Sem falar que eles manipularam suas moedas durante décadas. Pois né? Você reparou aqui no Brasil, por exemplo, de repente a aparição de automóveis coreanos nas ruas. Você não sabia o que era isso. De repente coreano, de repente... Hoje estão aqui instalados, tem fábricas aqui inclusive, a qualidade deles é ótima. Mas foram décadas de manipulação, não só investimento, eles são muito competentes, né, em tecnologia e tudo mais, mas a moeda do país ajudou. Tinha alguém pensando lá, né, em política industrial e competitividade. Né? Então, hoje não tem tanta vantagem comprar um carro coreano, eles são, digamos, preços equivalentes aos japoneses. Por quê? Porque os japoneses, há 2 anos atrás, baixaram a sua moeda em 35%. Para também competir. Para competir com... Uma coisa aí. Uma mudança importante, além da Petrobras, nessa questão da indústria, é o BNDES. O BNDES também está sendo... uma notícia recente é de que o BNDES iria entesourar seus recursos, não iria mais emprestar. Como é que é isso? Estamos perdendo... Estamos acabando perdendo o BNDES também, não? Olha, há um movimento bastante preocupante para nós. O BNDES será uma ferramenta importante. Hoje, quando a gente vende máquinas, né, nós somos do setor de máquinas, para uma outra indústria, essa indústria usa os recursos do BNDES para adquirir esse bem. Quer dizer, então é uma ferramenta de venda de máquinas super importante para nós. Máquinas agrícolas, por exemplo, né? Isso tem programas específicos. Tem programas específicos, cartão BNDES, o Finame, são programas fantásticos e nós sempre tivemos uma relação excelente com o BNDES. Nós representamos um pedaço importante das operações do BNDES. O BNDES sabe disso. ABMAC. Tanto é que eles são íntimos nossos, frequentam a nossa casa e vice-versa, assim, estamos sempre debatendo. Tem um movimento recente que diz o seguinte, olha, essa TJLP, a taxa de juros, né, de longo prazo, ela está subsidiando, né? Ou seja, nós temos a... Não é pura, não é livre, não é competência, né? Pois é. Então, TJLP. Todo país tem uma taxa de juros de longo prazo, né? Que é aquela onde o governo coloca o dinheiro sem pensar em lucro financeiro, sem o retorno, né? Entendendo que aquilo vai estimular emprego e novos investimentos mais para frente, ou melhoria da qualidade de vida do seu povo. Né? Todo país tem isso. Mas agora, se você olhar financeiramente, né? O que você tem? Você tem os bancos privados, né, emprestando dinheiro ao mercado a juros aí quase, nós chamamos de juros pornográficos. Isso. Que é uma expressão criada lá dentro da casa por um ex-presidente nosso. Ah, é? Juros pornográficos. É invenção da BIMAC. A BIMAC criou essa expressão para proibidos para menores e para maiores também, vamos dizer assim.
Então, existe esse tipo de financiamento. E existe o financiamento público, né, pelas entidades, instituições públicas, que têm algum controle ainda. Né? Agora, quando você faz o financiamento de um bem de capital, ninguém compra uma máquina para impressionar o seu vizinho, para desfilar nas ruas, impressionar a menina bonita. Não é isso. Produzir. Né? Máquina é para ficar lá dentro da fábrica e produzir e gerar bens, empregos e tal. Né? Impostos. Então, ninguém compra uma máquina por vaidade, é sempre assim para uma função muito... Né? Não é bem de consumo, né? Não é, Não é um automóvel alemão. Não é comprar uma Mercedes-Benz, né, e botar na garagem. Então, realmente, tem que ser tratado diferente. Né? Então, ok, para você financiar uma máquina ou um bem de capital que vai produzir riquezas e tal, você tem que ter juros diferenciados. O que estão propondo agora, falando do BNDES, é o seguinte, olha, essa TJLP está muito distante dos juros do mercado. Então, nós temos uma Selic hoje em 12,25. Está caindo, você não está caindo, não está caindo, é Selic, por que vocês estão reclamando? Pois é, e então essa TJLP, ela precisava subir um pouco para que essa diferença não ficasse tão grande. Mas o negócio é absurdo, é o contrário, né? É aquela taxa Selic que precisa, É aquela que precisa baixar. descer para... chegar ao mercado, porque ela só tá na Selic, né? Porque Mas, Paulo, na vida real, os clientes dos bancos não estão recebendo uma queda tão grande. Né? existe a questão do Verdade, BNDES, sim, mas tem um terceiro elemento que eu acho que é muito importante você comentar, que é o seguinte. Quando uma empresa brasileira de engenharia, por exemplo, Odebrecht, que hoje está crucificada, vai fazer uma obra na África, na América Latina e tal, ela carrega junto várias empresas brasileiras, os fornecedores. Sim. Como é que você enxerga para a indústria brasileira o impacto desse, né, vamos dizer assim, a crise de Odebrecht, mas Lava Jato como um todo, né, porque também tem o AES, outras empreiteiras, e também, vamos dizer assim, a decisão até da própria Procuradoria-Geral da República de colaborar com vários países para desmantelar o Odebrecht ao redor do mundo. Isso vai ter um impacto negativo na indústria, muito negativo? Quão negativo a gente pode imaginar? Olha, a Lava Jato, em princípio, a gente tem uma tendência de apoiar, acho que é um movimento importante, né, de trazer um pouco de cristalinidade para as nossas operações, né? Nós costumamos apoiar. Uma das coisas que você mencionou bem é o seguinte, você punir executivos dessas empresas ou os políticos que estavam ligados a eles exemplarmente, deixá-los na cadeia, não temos nada contra isso. Mas realmente precisava um jeito de não punir o negócio. A empresa precisa prosseguir, né? Porque ela está lá empregando milhares de trabalhadores e os projetos deveriam continuar andando. Então, um tempo atrás, nós defendemos lá, junto ao governo, então governo Dilma, esses acordos de leniência, que seria uma forma de destravar as empresas e os projetos. Os projetos não deviam ser interrompidos. Por Hoje que está tudo parado. Pois é, então quer dizer, a empresa está envolvida num escândalo aqui no petróleo, mas essa mesma empresa está construindo lá pontes, ou prédios, ou escolas, e de repente o caixa dela foi afetado por um setor, né, pelo petrolão, mas os outros projetos pararam também, afetou tudo. E aí você travou a economia do país, porque essas empresas estão em todos os lugares, são empresas enormes, né? E tem braços em todos os setores da economia, né? Então tinha que ter um jeito de destravar os negócios, né? Punam-se culpados, pessoas culpadas, mas as empresas deveriam ter uma forma de prosseguir pagando multas, ressarcindo os cofres do governo, devolvendo o dinheiro que desviaram indevidamente. Ok, mas elas deveriam ter. Essa punição da empresa parece que virou uma questão de honra. Você acha mas- que A empresa tem que mas fechar a tem empresa. Fala isso, desculpa. Mas tem um ponto importante que você mencionou. Quando o BNDES financia essas empresas em obras do exterior, né? Angola... Sim. Enfim. Então, a ideia, vamos pensar no conceito. Ok, nós estamos usando o nosso banco de fomento, né? Cuba, Porto de Mariel. O BNDES tem as pessoas se esquecem, tem um S no fim, né? Que é o social. Você entra com dinheiro onde você acha que aquele projeto vai ter algum retorno social, né? Ou é um dos princípios básicos da existência do banco hoje. Mas as pessoas se esquecem às vezes. Mas a ideia é o seguinte, ok, eu vou financiar a construção de um porto lá em Cuba e uma empreiteira nacional vai lá e, né, quando a gente der esse dinheiro para o governo cubano, a gente vai dizer para ele, olha,
eu te dou esse dinheiro, mas você É pra cá. contrata a nossa empresa daqui isso. do Brasil, que vai gerar emprego lá, né? Não estou te dando esse dinheiro à toa, né? Estou exigindo conteúdo local no financiamento. Então a ideia é boa, ok, vamos Ou financiar. seja, é conteúdo local na exportação, é conteúdo... Ok, né? Ok, então a ideia é boa. É claro que na hora que começou a sair essa montanha de dinheiro daqui para um outro país, com menos controle. perdeu-se o controle, de verbas foram desviadas, tal. Daí as investigações em torno dessas obras e desses financiamentos. Mas é te dizendo, isso foi o mau uso, né, do dinheiro ou da ideia. Mau Né? uso de uma boa ideia. Né? Mas a ideia é boa, né? Ok, vamos financiar obras no mundo inteiro E você acha, né, que as empresas nosso brasileiras vão conseguir voltar a atuar no exterior depois dessa crise de credibilidade? Que a Odebrecht virou praticamente uma empresa radioativa, vamos dizer assim. É verdade, né? A gente está vendo países vizinhos aqui expulsando, confiscando a empresa de lá, porque tiveram envolvidos com políticos de lá. Isso feriu os brios dos nossos países vizinhos, principalmente. Isso. E eles estão tomando uma medida que a gente não pode, digamos, condená-los por isso. Mas é um baque que vai demorar para elas se recomporem disso. Né? Você imagina quando que uma empresa do Peru ou da Colômbia vai voltar e dizer, não, eu vou contratar uma empresa brasileira para prestar esse serviço aqui. Quer dizer, isso vai ter uma reação no povo que está lá, né? Que já viram essa Vai história. ser melhor contratar um americano ou um chinês? Realmente essa pecha de corruptos e de corruptores, né, que os nossos empresários ficaram nesses países, vai demorar um certo tempo para desconstruir, né? É um preço que vamos ter que pagar por ele, né? Mas, naturalmente, né, com o passar do tempo, existe sempre o lado positivo. Vão haver obras entregues positivamente, no prazo, por outras empresas brasileiras, sem nenhum escândalo apontado. Então, quer dizer, existem os bons e os maus, e esses bons vão pagar um pouco, mas com o tempo, aí é só tempo, né? Vai prevalecer o bom exemplo. Você acha que esse processo, que nós estamos vendo um processo que está atingindo as grandes empresas, né? Está mudando o patamar do capitalismo brasileiro, vamos falar assim, né? Quer dizer, você está perdendo o peso industrial, que já é pequeno, vai diminuir, né? Você acha esse processo irreversível? Como é que reconstrói? Porque assim, não é que vai surgir uma nova Odebrecht, uma nova OAS, não, vai virar fumaça, vai virar poeira, isso levanta, ou o Brasil vai perder assim, o caráter da economia brasileira, que hoje já é X, ele vai perder em sofisticação, em tecnologia. A gente vai virar um país, você acredita nessa possibilidade? É um país menos desenvolvido. Uma regressão desse tipo. Não é qualquer coisa que nós estamos assistindo. Isso se chama voltar ao tempo do Brasil colônia, né? Porque, na verdade, na hora que você desmonta o seu parque industrial, as suas grandes empresas, você volta a ser dependente da tecnologia, da engenharia de fora, né? Essas grandes empresas, isso também é um outro problema bem lembrado, não são só empreiteiros, eles também concentram a engenharia nacional, que é... a inteligência. Pois é, então quer dizer, se nos descuidarmos, é bem provável que nós voltamos àquela... Lembra antigamente, quando você passava numa ponte construída de aço, e falava, isso veio da França. Foram os ingleses. Lembra que você entrava num mercado municipal de uma cidade grande, aquela estrutura metálica e tal, falava, isso veio tudo da Inglaterra, da França. Ou seja, houve um tempo do Brasil colônia onde toda a inteligência, toda a engenharia, todo o conhecimento e os materiais, inclusive, vinham de fora, né? Isso é o Brasil colônia. Realmente é um receio que a gente tem. Não é uma possibilidade real isso? Se você desmonta as engenharias, as empreiteiras nacionais, as grandes corporações brasileiras e deixa que a inteligência, a concepção de projetos comece a vir de fora, você está apontando para isso, né? Aquele Brasil que exportava pau-brasil. Né? Nós, dos anos 50 para cá, né, tivemos ganhos, né? Temos a nossa própria siderurgia, temos a nossa própria empresa de petróleo, que eram valores, na ocasião, que mudavam o país entre um país dependente e submisso para um país atuante, protagonista. E o Brasil, até recentemente, aspirava a ser potência. Para a gente encerrar, César, que a gente já está aqui no nosso tempo, eu queria te perguntar o seguinte. Você acredita, então, numa retomada do desenvolvimentismo no Brasil? Você acha que isso será possível com este governo ou com o próximo que virá, enfim?
Olha, tem uma tendência a ser, eu pessoalmente, de ser um pouco otimista, né? Não enxergar tudo assim tão negro. Eu acho que esses debates, todos que estão acontecendo agora, pode ser que uma batalha ou outra a gente perca, né? Mesmo porque essa discussão que fizemos agora sobre pré-sal e os leilões, essas regras que estamos discutindo, elas valem para esse leilão próximo da 14ª rodada ou para a 3ª rodada do pré-sal. Não é que ele vale para sempre. É uma regra permanente. Não. Isso. Às vezes a gente se esquece disso também. Mesmo assim, é importante porque são negócios mais próximos, né? A gente tem assuntos urgentes para resolver. Mesmo que a gente perca essa batalha, a guerra como um todo, não. Eu acho que, no fim, tem que prevalecer o bom senso, tem que prevalecer os interesses nacionais, a soberania nacional, né, o conhecimento acumulado. Né? Se você pensar, né, num raio de poucos quilômetros de onde nós estamos sentados aqui, tem conhecimento para fazer tudo, para fazer plataformas inteiras, para fazer indústrias inteiras, para gerar muito emprego e riqueza. Né? Então, isso tem que prevalecer. Um dia a gente sabe que isso vai prevalecer. Né? Então, podem haver governos momentâneos que passam e se vão. Alguns deixam cicatrizes aí que demora 10 anos para a gente consertar, 20 anos. Mas a gente espera que, entre um e outro, as coisas comecem a se retomar em breve. Já existe nas nossas estatísticas, para você saber, um fundo do poço. Tudo indica, nos números que a gente está apurando da movimentação econômica, parece que tocamos um fundo do poço. Existe um fundo do poço? Existe. Claro. Mas sempre cava um pouco mais. Sempre cava um pouco mais. Pode piorar. Pode piorar, né? Não, tem duas coisas que são notórias hoje. Primeiro, a economia parou de diminuir e existe uma retomada. É claro que a velocidade de retomada que se mostra agora é muito lenta, muito suave e tal, né? Se ela fosse um pouco mais acelerada, com medidas industrializantes ou que, né, pensando em emprego e renda, né, seria melhor para o país. Mas, ok, há uma retomada. Então, isso é positivo? Então, isso quer dizer que num horizonte, lá na frente, se não for no fim desse ano, for no fim do ano que vem, nós vamos estar numa situação melhor do que estamos hoje. Tem um efeito ainda que ele tem uma inércia, que é o do desemprego. Isso não terminou ainda. Então, nós estamos vendo agora, nesse momento, que mesmo a economia ter tocado num fundo sólido e iniciado uma leve retomada, que a taxa de desemprego ela tem uma tendência ainda de aumentar um pouquinho e vai aumentar esse ano um pouquinho. Então, chato perceber que vamos ainda enfrentar... A sensação térmica é pior, vamos dizer assim. Ruim, mas a gente sabe também que num dado momento isso vai começar a retomar também. Então, quer dizer, a hora que a gente olha o ano que vem, o outro e tal, não é tão assim, digamos, pessimista, né? Tem que melhorar, tem que reverter. Mas é preciso ter interesse nacional, né? Tem pelo menos um olhar para o interesse nacional. Exatamente. Os interesses nacionais têm que estar acima de tudo, sempre, né? E governos, às vezes, eles se descuidam de certos momentos importantes como esse que a gente está vivendo agora e de oportunidade, né? Ou seja, quando está se discutindo aí participação do trabalhador e da indústria e da engenharia nos projetos de petróleo, isso é uma oportunidade. Claro. Para começar a reverter com mais força, né? Para mudar agora já essa perspectiva que nós temos adiante de nós. César, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui, por ter comparecido, e vamos acompanhar de perto o debate no 247 sobre essas questões. Muito obrigado. Muito obrigado.